Eu trago para vocês uma discussão a respeito do formidável ensaio O Mito de Sísifo, do grande escritor franco-argelino Albert Camus. Pessoal, Camus, um escritor pelo qual eu tenho muita admiração, começa o ensaio O Mito de Sísifo com um aforisma bombástico. Só há uma questão verdadeiramente filosófica: o suicídio. E aí vocês poderiam me perguntar: Vassoler, como assim? E a questão sobre as categorias imanentes da razão, proposta por Immanuel Kant? E a questão sobre o cosmos, as dimensões do cosmos, as categorias do cosmos, as questões euclidianas, galileicas, não são questões filosóficas fundamentais? Para Albert Camus, cavalgando o dorso do dragão do absurdo, não. A única questão verdadeiramente filosófica é o suicídio. Vassoler, por que o suicídio e o que é o absurdo para Albert Camus? Vamos lá. Camus, no seu ateísmo, na sua negação da transcendência, de Deus, da eternidade da alma, da dimensão de que existiria uma vida após a morte, entende que a modernidade, que desde o século XIX, quando a Revolução Industrial devolveu para os homens e mulheres, com forte pujança, a dimensão de encampamento da realidade, de transformação da realidade, retirou de Deus o poderio sobre o mundo e devolveu a chama prometeica da transformação da realidade a homens e mulheres. Desde o criacionismo desconstruído pela teoria da evolução das espécies com Charles Darwin, o que nós temos justamente é uma dimensão de que Deus é posto em radical questionamento e a cartografia do cosmos, a cartografia da vida inscrita nas estrelas, passa a ser dubitativa, passa a ser porosa. Já não haveria um sentido para a vida, do nosso nascimento à nossa morte. Já não haveria um ser que resguardaria nossas ações, que inscreveria a nossa vida com um sentido pleno nesta transição da vida até a vida eterna após a morte. Isso torna a vida um absurdo, segundo Camus. Por quê? Porque uma vez que não é possível mais ler o sentido da vida nas estrelas, nós estamos sozinhos e sozinhas. Por mais que sejamos acolhidos pela família, pelos amigos, por mais que busquemos um projeto, tudo o que fazemos é poroso. O amor que sentimos por pai e mãe pode ficar conosco com uma nostalgia absoluta, absolutamente porosa, porque eles se vão. O afã que temos pelo trabalho, quando se perde ali a vocação, ou quando o trabalho mostra mais frustrações do que nós imaginaríamos, quando ele se vai, nós percebemos justamente a contingência, a porosidade, a fragilidade, a falta de um caráter absoluto de vinculação, a falta de um sentido inscrito nas estrelas e escrito para nós. É nessa medida que o absurdo é a retirada do substrato ideal e absoluto da vida, fazendo com que, a cada momento, se a nossa vida se apresentar com a cara de caveira que se mostra para Hamlet, com a cara de medusa que nos petrifica, se a vida se mostrar como um vale de lágrimas, o abismo do suicídio, a vontade de sustar o sofrimento, a vontade de abandonar um barco que, ao fim e ao cabo, de qualquer maneira vai naufragar, conosco. O barco somos nós mesmos. A vida como um elogio do naufrágio, a vida como um caminho rumo ao despenhadeiro da morte, tudo isso faz com que Camus, muito seriamente, muito deslocadamente, muito desesperadamente, fale sobre a dimensão de que a única questão filosófica verdadeiramente séria orbita ao redor do suicídio, vai até o coração do suicídio. Essa é a dimensão do absurdo. O absurdo é uma vida que existe, é tangível, mas logo não existe. Uma vida que é vivida como tentativa de exponencialização da nossa vontade, dos nossos projetos, dos nossos planos, do nosso desejo ou da falta dele, mas que, de qualquer maneira, vai virar
pó cósmico. Vai virar, digamos, um punhado de som a ser dissipado pelo cosmos, sendo que onde não há ar, não há sequer propagação do som. Como nos ensina a física e como também retrata o grande clássico do cinema 2001, Uma Odisseia no Espaço, do mestre Stanley Kubrick, que já recebeu uma resenha aqui no meu canal do YouTube. Vocês podem buscar a resenha que eu fiz sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço, na playlist Resenhas de Filmes com Vassoler. Mas, Vassoler, se a única questão filosófica verdadeiramente séria para Albert Camus é o suicídio, e agora? Que fazer? Aí eu remeto a vocês da primeira frase do ensaio O Mito de Sísifo, do primeiro aforismo, para o último. Olha que interessante. A gente vai de alfa a ômega. É preciso imaginar Sísifo feliz. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Flávio, quem é Sísifo e por que é preciso imaginá-lo feliz? Vamos lá. Sísifo, da mitologia grega, é um condenado pelos deuses a rolar uma pesadíssima pedra morro acima. Aí vocês podem pensar, tá, Flávio, beleza, mas o Sísifo, imaginemos que é fortão, vai conseguir rolar a pedra morro acima e, uma vez alcançado o cume da montanha, Sísifo poderá pedir ajuda a Isaac Newton e sua lei da gravidade para se desfazer da pedra. Sim ou não? Não. Porque os deuses são sumamente sádicos e não permitem que Sísifo alcance o cume da montanha para que a gravidade o ajude a se desvencilhar da pedra. Peraí, Vassoler, deixa eu ver se eu entendi. Então Sísifo é um condenado a rolar uma pedra pesadíssima sem poder chegar ao cume da montanha, de tal maneira que a sua rolagem da pedra, Sísifo como um Rolling Stone, é inglória, é em vão, é tautológica, não tem fim? Não, tem fim. E o fim é a morte. O fim é a dimensão de que Sísifo, ainda que role essa pedra, digamos, por 76 anos, num determinado momento, já sem forças, à beira da morte, sentindo o bafejo gélido da morte junto ao cangote, vai ser soterrado pela pedra. A pedra vai transpassá-lo, a pedra vai alvejá-lo, a pedra vai matá-lo. Mas Flávio, se Sísifo entende sua condição, se a condição de Sísifo é radicalmente absurda, não é ainda mais absurdo dizer que é preciso imaginar Sísifo feliz? Aí está o paradoxo com o qual Camus trabalha. Se nós pensarmos bem, por que é preciso imaginar Sísifo feliz? Por que Camus usa o il faut do francês, o imperativo, é preciso? Porque vejam, quando Sísifo olha para sua condição, quando ele percebe que mesmo no momento ali em que houve o chilreio dos pássaros, mesmo no momento de êxtase com a pessoa amada, mesmo no momento ali de comunhão com os seus entes queridos, quando Sísifo observa que qualquer coisa que faça na vida, ainda assim, será suplantada pela pedra pesadíssima da morte, só imaginando Sísifo feliz, só se esforçando para imaginar Sísifo feliz, é que é possível, é que é o expediente para que Sísifo continue rolando a sua pedra. Isto é, para que Sísifo tenha forças, sempre de forma frágil e porosa, para continuar a viver, para driblar a sanha de que esse sofrimento é inglório, é em vão, e precisa ser, digamos, suportado para que nós continuemos a viver até o quê? Até nada. Até o nada. Até a morte. É assim que Camus, entendendo radicalmente que não é possível escapar do absurdo, tenta entrar no coração do absurdo para falar: eu vou viver. Eu vou superar o suicídio com a minha teimosia jovial de quem quer viver, sabendo que essa teimosia pode flertar com o abismo a cada momento, que ela pode ser uma manhã de sol
para minha alma, inexistente, segundo Camus, mas que ela também pode ser o flerte com o crepúsculo. A dimensão de que não há mais vontade, a dimensão de que a vida está muito pesada, a dimensão de que o morrer a cada dia, a pedra cada vez mais pesada, pode ser inclusive uma redenção. Para pessoas, eu falo isso com muita tristeza, é claro, para pessoas ali que sentiram o peso da vida de maneira irrevogável, o suicídio parece não algo temerário, algo trágico, parece uma saída, uma redenção. Tragicamente, tristemente, quantas pessoas chegam não, eu diria, a essa conclusão filosófica, mas sim a essa dor física, mas sobretudo existencial. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Camus vai dizer, essas questões são questões herdadas de épocas em que Deus ainda pairava sobre a face do abismo. Na verdade, elas não fazem sentido algum, como não faz sentido algum, segundo Camus, a vida. E esse é o absurdo. E é ainda mais absurdo querer viver, querer continuar, projetar sentido para uma existência que, por si só, imanentemente, intrinsecamente, não tem sentido algum. É nessa medida que Camus vai ser alguém que encara as grandes questões lançadas pelo escritor russo Fyodor Dostoiévski. De tal maneira que a obra de Camus, em enorme medida, se configura como uma resposta ateia, aceitando o absurdo, vendo que Dostoiévski entendera que a morte de Deus permitia a tudo e a todos a dimensão aí de maximização dos prazeres, e inclusive a dimensão de que a vida desprovida de sentido chegaria então a uma dimensão de que a morte, a evasão da vida, seria a única conclusão existencialmente coerente. Camus vai entender que esse bafejo gélido da morte vai nos acompanhar a cada momento. Se nós quisermos ali a imagem belíssima do filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, que também já recebeu resenha aqui no meu canal do YouTube. Aliás, foi a primeira resenha de filme que eu fiz, a resenha sobre O Sétimo Selo de Ingmar Bergman, esse grande mestre sueco. Lá o cavaleiro Antonius Bloch, em busca de Deus e sempre auscultando o silêncio, tenta jogar xadrez com a morte para driblar o checkmate que irrevogavelmente, inevitavelmente vai receber. Camus entende que, ao dizer que é preciso imaginar Sísifo feliz, é preciso criar motes para viver. Mas espera aí, Flávio. Camus desconstrói Deus. Diz que Deus é uma ilusão. Será que a construção de pequenos motes, frágeis como potes de barro, frágeis como essa caneca aqui, que já está sem água, gente, já está sem água a caneca, será que a construção desses pequenos motes para viver, a vocação, o trabalho, uma viagem, o amor, os filhos, a família, os entes queridos, será que tudo isso não é uma construção de pequenos deuses que, se não são grandiosos como o Deus judaico-cristão desconstruído pela tradição de que Camus faz parte? Será que ainda assim não estamos diante de ilusões? E Camus, muito coerentemente, vai entender aquilo que eu vou chamar de caráter ontológico da ilusão. A dimensão de que a ilusão é parte constitutiva da natureza humana, porque a ilusão busca aquela cenourinha do Pernalonga da esperança. Vocês lembram que o Pernalonga ficava no desenho, correndo numa esteira, e alguém ali amarrava uma cenourinha num fio, e ele tentava, de forma inglória, em vão, apanhar a cenourinha com a mão para poder comê-la, ele como coelho rematado que o era? Pois então, essa dimensão do pequeno projeto, essa dimensão da ilusão, não só é ontológica, como é irmanada a uma das dimensões fundamentais, se não a mais fundamental, que faz com que nós levantemos da cama para buscarmos muitas vezes trabalhos, ou continuarmos o nosso trabalho, que em enorme medida tem pouca correlação com as nossas vocações. A dimensão da esperança, a dimensão de algo que nos coloque em contato com a vida e nos prolongue pela vida. É assim que Albert Camus vai
lidando com o paradoxo, lidando com a vontade de abismo, de voar sobre ele e de nele cair. Como diria Friedrich Nietzsche, outro autor fundamental que Albert Camus leu com muito proveito, quando se flerta com o abismo, quando se olha para o abismo, é preciso que nós nos lembremos de que o abismo olha de volta para nós. É assim que o mito de Sísifo é o absurdo encarnado e, paradoxalmente, a tentativa de ir até o coração do absurdo para acalentar o coração, para fazê-lo bater até que ele não bata mais. Pessoal, essa foi a resenha do grande ensaio Mito de Sísifo do também grandioso Albert Camus, esse escritor franco-argelino. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando a este meu canal do YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades desse meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar justamente um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!